Que a corrupção no sistema de transporte público do Estado vem de longa data. Ele admite sem rodeios que é um dos personagens principais dos esquemas de corrupção do Rio. Eu não sou mocinho, eu infelizmente capitulei. Hoje, Sérgio Cabral também contou que não é de agora que se assaltam os cofres públicos do Estado. Cabral diz que a corrupção histórica com a caixinha dos empresários de ônibus começou na década de 80, com a decisão do então governador Moreira Franco de privatizar as linhas, que tinham sido estatizadas no primeiro governo de Leonel Brizola, entre 1983 e 1987. A FETransport surge exatamente dessa perspectiva de organização perante o poder instituído. E Moreira Franco é o governador, por intermédio do Moreira, 87, 90, é feita a recuperação das empresas, cria-se na Assembleia Legislativa a primeira propina instituída para o deputado Gilberto Rodrigues, que era o presidente da Assembleia, né? E do ponto de vista jurídico, o Procurador-Geral de Justiça era Carlos Navega, e o Navega dava soluções jurídicas para as empresas de ônibus na volta às suas mãos particulares. Esse esquema criminoso abarcava Ministério Público, Alerj, Governo do Estado, Executivo e Legislativo na Alerj e membros do Tribunal de Justiça. O esquema da Federação das Empresas de Ônibus atravessou governos. Em 1990, volta Leonel Brizola, eleito em primeiro turno. A caixinha era administrada pelo médico, cirurgião plástico e secretário de transporte Pedro Valente, que era um homem de confiança do Brizola. Brizola passa a ter uma outra postura sobre as empresas de ônibus. Cabral diz que assumiu o controle da chamada caixinha da FETransport quando se tornou presidente da Assembleia Legislativa. Eu passo a administrar a caixinha da FETransport em 95. E aí fico de 95 a 2002 como presidente da Alerj, administrando a caixinha da FETransport, sendo que no executivo, nesse período, Marcelo Alencar, o responsável era o Marco Aurélio Alencar, secretário de Fazenda do Marcelo, responsável pela propina no executivo. Cabral revela os valores da propina. 700, 800 mil reais, eu retirava mês, eu retirava 300 mil reais para mim e fazia uma divisão com os deputados de acordo com a importância de cada deputado. Isso durou 95 a 98, sendo que em 97 houve um momento de um valor mais substancial, que foi a extensão da permissão das linhas de ônibus. Como contrapartida, fizemos a cobrança de ICMS, que os estados não cobravam ICMS no Brasil inteiro, não tinha cobrança de ICMS, nós estabelecemos uma alíquota de 13% por ônibus na cobrança de ICMS. Isso resultou num dinheiro a mais para mim e para o deputado Pisciani. Eu recebi o dinheiro, foi aí que eu abro a conta no New York Discount Bank. É exatamente aí que eu abro a conta com esse valor. E o deputado Pisciani compra a fazenda dele no norte do Mato Grosso. Sérgio Cabral acusa o ex-governador Antony Garotinho de também ter recebido propina do esquema. Com o dinheiro da FETransport, o Garotinho comprou a TV Band no Sul Fluminense, depois vendeu. Ele usa uma pessoa chamada Mauro como um testa de ferro. Ele tem um jornal em Campos chamado O Diário. Cabral disse que o esquema da FETransport continuou no governo de Rosinha Mateus, mulher de Garotinho. Da Rosinha, com certeza, tanto no Executivo quanto no Legislativo. Sérgio Cabral também revelou como usava o dinheiro de propina para interferir nas eleições. Ele acusou o atual prefeito do Rio, Marcelo Crivella, de ter vendido apoio político na eleição de 2008. E Cabral diz que comprou. Em 2008, Eduardo Paes, então no MDB, mesmo partido de Cabral, disputava com Fernando Gabeira, que era do PV. Crivella não tinha passado para o segundo turno. Ele me liga e pede uma conversa no Palácio das Laranjeiras, em 2008. Eu recebo no fim de
tarde, noite, já iniciando a noite, isso no início do segundo turno. E ele diz para mim o seguinte: olha, eu estou sendo pressionado a apoiar o deputado Gabeira. Não é do meu agrado, pelas minhas convicções religiosas, pela minha visão de mundo, não é do meu agrado. Só que o Armínio Fraga, o ex-presidente do Banco Central, que estava muito exposto na campanha do Gabeira, tinha aparecido na televisão, pedido voto, etc., o Armínio Fraga me ofereceu $1 milhão. E então eu vou apoiar o Gabeira, se vocês não fizerem nada. Isso eu e ele, sem testemunha, no Palácio das Laranjeiras. Falei: você me dá um tempo? O tempo, segundo o ex-governador, foi para pedir dinheiro ao empresário Eike Batista. Eu preciso de $1,5 milhão para dar ao Crivella. Tem que ser amanhã. O segundo turno já estava correndo. Aí ele falou: tudo bem. Aí marquei com o Eduardo Paes na minha casa às 6 da manhã. Contei para ele a situação toda. No dia seguinte, segundo Cabral, ele, Eduardo Paes e Crivella se encontraram na casa de Eike Batista. E eu cheguei junto com o Eduardo Paes. Tinha um café da manhã servido. Nós falamos rapidamente, não mais, eu vi que o Eike estava muito agoniado. Falamos 20, 30 minutos, olha, muito obrigado, uma conversa mais institucional, vou deixar vocês à vontade. Eike, por favor, aí agradeço muito a colaboração de vocês, senador, fica à vontade. Falamos mais tarde para combinar as gravações. Fernando Gabeira disse ignorar qualquer negociação sobre apoio à candidatura dele à Prefeitura do Rio. Ele afirma, abre aspas, ignoro esse fato, inclusive nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Quem garante que o fato ocorreu? Eu duvido que tenha acontecido, porque nunca tivemos $1 milhão para a nossa campanha, fecha aspas. Segundo Gabeira, Armínio Fraga nunca faria esse tipo de contato sem consultá-lo, e nunca houve essa conversa entre eles. Nossa produção tentou contato com Armínio Fraga, que está no exterior. Ao jornal O Globo, ele disse que as informações de Cabral são mentirosas e não procedem. Sérgio Cabral disse que contou ao então presidente Lula como conseguiu o apoio de Crivella. O senador Crivella depois foi fazer queixa ao presidente Lula de eu não ter aproveitado ele no governo. E eu dei ciência ao presidente Lula. O presidente Lula sabia que eu tinha pago propina. Eu disse a ele na sala do Palácio do Planalto. Cabral diz que Eduardo Paes não foi beneficiado só com a compra de apoio na eleição de 2008. O ex-governador contou que a FETransport deu dinheiro para a campanha do então candidato a prefeito. A negociação foi com o empresário considerado o chefe do esquema de corrupção. Pedi ao Zé Carlos Lavouras que... Isso em 2008. Coordenasse a distribuição... Eu já era governador, já tinha esse poder do governo, que o Zé Carlos Lavouras coordenasse naqueles municípios, principalmente da região metropolitana, que me interessavam a ajuda financeira aos candidatos, prefeitos, principalmente aqui na capital. Então, a FETransport destinou para o candidato Eduardo Paes R$6 milhões de 2008. Cabral diz que também veio da FETransport a ajuda para a campanha de Aécio Neves à presidência em 2014. Eu chamei o Lavouras e mandei o Lavouras procurar o Oswaldo, que é o homem que cuidava do dinheiro dele. O Aécio não participou dessa reunião. Essa reunião foi entre mim e o Lavouras. Depois ele me ligou para agradecer. Eu mandei dar $1,5 milhão para ele desse dinheiro. Mandei também dar $1,5 milhão da OAS para ele. E $1,5 milhão da OAS para o Aécio e também $1,5 milhão para o Jorge Pisciani. Sérgio Cabral revelou que usou o dinheiro público para atender interesses dos empresários e para manter o esquema em segredo. Ele disse que a obra do metrô ficou mais cara porque a Odebrecht dizia ter prejuízo no Maracanã. E o empresário Fernando Cavendish, dono da construtora Delta, também queria uma parte. Eles reclamavam de R$110 milhões de prejuízo. E, ao mesmo tempo, o Benedito Júnior dizia que tinha que dar R$20 milhões para o Fernando Cavendish para ele ficar calado e não incomodar. Eu mandei colocar, o Regis foi quem cuidou disso, R$110 milhões na obra do metrô para cobrir o prejuízo do Maracanã
e mais 20 milhões de reais para que eles pagassem o Cavendish. Cabral diz que para fazer mudanças nos projetos, nas obras, tinha um aval técnico, a consultoria da Fundação Getúlio Vargas. Mas até isso, segundo Cabral, era parte do esquema. A FGV ela sempre foi usada como, digamos, um biombo para efetivar legalidades. A chamada FGV Consultoria, ela era comandada pelo senhor César Campos. E ela cuidou... Esse biombo tem um sentido pejorativo? Pejorativo. Ela fugia da licitação e dava cobertura legal a estudos feitos por nós. Mas quem cuidava disso na FGV tinha conhecimento de que havia um acordo ilícito entre as empresas e os agentes públicos? Sem dúvida, sem dúvida. Condenado a quase 200 anos de prisão, hoje Cabral prega o combate à corrupção. E não só no Rio. A corrupção é uma praga, a corrupção prejudica, e o senhor, quando escreve nas suas decisões que a corrupção prejudicou o Rio de Janeiro, não tem a menor dúvida. É uma pena que não se tenha lava-jatos e pessoas como o senhor, como o doutor Leonardo, em outros estados do Brasil, porque o que aconteceu no Rio de Janeiro aconteceu com certeza em todos os estados da federação. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, afirmou que a acusação de Sérgio Cabral é mais uma grande mentira plantada para desestruturar a gestão dele, que nunca venderia o interesse do povo para ganhar vantagens pessoais, e afirmou que jamais conseguirão manchar a honra dele. O advogado de Aécio Neves disse que ele desconhece qualquer pedido de apoio feito por Sérgio Cabral para a campanha presidencial em 2014 e que a Justiça Eleitoral aprovou todas as doações. A defesa de Eike Batista declarou que ele não é parte no processo e que Eike sempre desenvolveu atividades empresariais dentro da legalidade. Jorge Pisciani disse que nunca se envolveu com ilegalidade na vida pública e que Cabral falta com a verdade e faz acusações sem prova. A defesa de Rosinha e Antony Garotinho disse não haver uma única verdade no depoimento de Cabral, que as acusações são fantasiosas e que Garotinho nunca foi dono de empresa de comunicação. A Band declarou que, ao longo dos anos 90, a TV Sul-Fluminense de Barra Mansa tinha um regime de representação comercial e que o Grupo Bandeirantes só comprou todas as ações da emissora em julho de 2007, diretamente da família Nader. Segundo a Band, as alterações contratuais são públicas e estão registradas na Junta Comercial. A Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Rio afirmou que a sua nova gestão prioriza os controles internos e o respeito às normas e que vem cumprindo as determinações judiciais e colaborando com as investigações. A Fundação Getúlio Vargas afirmou que não teve acesso ao depoimento e que vai adotar as providências cabíveis quando for notificada. A FGV declarou ainda que sua atuação sempre foi pautada pelo respeito à ética, à legalidade e ao interesse público. O Ministério Público do Estado do Rio declarou que não tem qualquer conhecimento dos fatos relatados e que o procurador de Justiça Carlos Antônio Návega faleceu em 2017. Nós não tivemos resposta dos demais citados.